Deus, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido a igreja a abrir no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, e nós vamos ler lá no capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nós leremos do 32 ao 36. Amém? Já está ali também, para quem veio sem a espada, como dizia antigamente, né? Diz assim: pois se amais os que te amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestai àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem o seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita, santa e poderosa palavra. Pedimos que o teu Espírito ensine os nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como e de quem nós aprendemos os nossos afetos, os nossos amores? Quem foi que te influenciou a gostar de algo? Quem é que nos influencia para a gente gostar de alguma coisa? Será que foi uma pressão social? Talvez um amigo, a família? Talvez a modinha, né, que vem de tempo em tempo aparece uma modinha, né, que nos influencia bastante. Talvez, será que foi esta modinha? Ou talvez por nós mesmos, né, sobre os nossos gostos pessoais, as nossas próprias afinidades. Mas são várias as formas que amores e afetos vêm a nós. Não é verdade? Seja por meio da convivência próxima, daqueles que estão muito próximos da gente, ou seja através hoje das redes sociais. Mas uma coisa é inegável, é algo inegável, que a principal fonte de influência, e ela é tão forte, que você talvez não se dê conta de quão forte ela é, porque a principal fonte dos seus amores, dos seus hábitos, do seu comportamento, vem e é da tua própria casa, do seu núcleo familiar, da sua família nuclear, por assim dizer. Alguns dos seus maiores gostos, coisas que talvez você nem considere como um gosto, mas é só quem você é. E você aprendeu e nunca se deu conta que talvez seu gosto por carros, seu gosto por Fórmula 1, por moto, por quadrinhos, por games, por ponto cruz, né? Por cachoeiras, por corrida, por cachorro, por ferramentas, por tipos de filmes, músicas, são tantas coisas, leitura de livros,
comida, né? Gosto por comida, afetos recebido como parte da sua criação, do lar em que você cresceu, do aprender em casa sobre como amar a Deus ou como não amar a Deus. Amar a Deus ou como não amar a Deus. Aprendemos sobre as coisas que são amáveis e que merecem o nosso esforço e outras que não são tão amáveis assim. É no lar que nós aprendemos a amar as pessoas. E é claro, tem um aspecto ruim também disso, porque no lar nós aprendemos muitas vezes amores idólatras, não é? Amores idólatras. Aprendemos a amar o que não convém. Aprendemos, inclusive, formas erradas de amar, formas que podem parecer boas, aquela aparência de ser bom, mas que são, na realidade, bem destrutivas, muito destrutivas. O ponto é que muitas vezes nós nos assemelhamos aos nossos pais, por meio do comportamento do que ocupa o nosso coração, não é? Os filhos, na maioria das vezes, só reproduzem a casa nuclear, um aprendizado por imitação, não é? Às vezes nós falamos tantos para os nossos filhos: não faça isso, não faça aquilo, não é? Nós pais cansamos de falar tantas vezes, mas eles estão imitando, não a nossa fala, mas o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos. As crianças, nós aprendemos por imitação, e segue sendo assim. A vida segue sendo assim, e é bem interessante nós termos a percepção e identificarmos famílias por aí, né? A gente identifica os da família, os próximos de nós. Aquela família ama acampar, né? Nós temos famílias que se identificam, aquela família lá é do acampamento. Aquela família gosta de acampar, aquela família é hospitaleira, ela gosta de receber gente em casa. Ou tem outras, aquela família ama viajar, não para na igreja, vive viajando, é muito bom viajar, não é verdade? Ou a família do futebol, aquela família é conhecida pelo futebol, pelo esporte, né? E tem aquela família que é a família da teologia, a família teóloga. Onde você encontra, eles estão falando sobre teologia. É bem legal isso, não é verdade? Aliás, o ponto hoje é esse: qual é a característica dessa família aqui? Qual é a característica dessa família? Como que as pessoas, como que as famílias aí fora vão olhar para a família da fé e dizer: como? Esse pessoal aí, o que eles são? Como eles são? O que eles são? O que mostra de que nós somos parecidos com o nosso Pai? Qual é o amor que nós aprendemos do nosso Pai Celestial? E que todos nós, da família da fé, devemos demonstrar e devemos exalar. Como a Bíblia fala, exalar o bom perfume de Cristo. Mesmo com todas as nossas diferenças, né, de famílias nucleares, todas as nossas diferenças, mesmo com relação aos nossos gostos esportivos, por exemplo, diferentes, nossos gostos gastronômicos diferentes. Tem uns que gostam de quiabo, né? Tem outros que gostam de jiló, outros gostam daquela picanha, né, pastor? Uma delícia. Tem algo que tem que marcar você como filho do Pai Celestial. Tem algo que tem que marcar
marcar a nossa vida, que verdadeiramente nós somos filho do Pai Celestial. É amar do jeito que Ele ama e amar quem Ele ama. Amar do jeito que Ele ama e amar como e quem Ele ama. Um amor que se reflete em nós, um amor que se reflete através de nós. Hoje o nosso sermão é sobre isso, sobre como Deus ama e quem Ele ama, e como nós, seus filhos, vamos ficando parecidos, dia a dia, mais parecidos com Ele, quando nós convivemos no lar dEle, na casa dEle. Amém? Vamos ver isso em duas partes, bem rápida, podem ficar tranquilos. E a primeira parte, eu quero refletir sobre como Deus ama até os seus inimigos. E faz bem para maus e ingratos. É muito profundo isso daqui. Como Deus ama até os seus inimigos e Ele faz o bem para maus e ingratos. E eu vou inverter aqui um pouco o caminho do texto. Primeiro nós vamos lembrar do que Deus fez, para então falar sobre o que Ele espera que nós façamos. Vamos lá para o final, para os últimos 2 versículos que nós lemos. Vamos lá para o 35 e o 36. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Se nós pegarmos o contexto do todo, começarmos a ler desde o capítulo 6, a gente vai ver que Jesus vem falando e realizando coisas impressionantes nesse capítulo. Ele restaura uma mão atrofiada, ele cura, ele vem libertando as pessoas, fala sobre como nós devemos agir. É nesse capítulo que ele escolhe os 12 apóstolos, e ele diz que serão odiados. Ele escolhe os 12 e depois ele fala: vocês serão odiados pelo meu nome, por causa de mim. E aí ele segue: e sejam felizes por isso. Sejam felizes por isso. E note aqui o que Jesus está dizendo: devemos ser como o Pai Celestial. E como Ele agiu conosco. Ser como o Pai e agir como Ele agiu conosco. O último verso da nossa passagem diz que Ele é misericordioso. E o que significa isso? Que Ele tem uma disposição para não fazer conosco conforme nós merecemos. Nós merecemos isso, mas eu tenho outra coisa para vos dar. Eu ofereço outra coisa maior. No Salmo 103, versos 8 e 10, diz bem isso: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Isso é misericórdia do Senhor. Todos os dias a Bíblia fala que o Senhor, Deus, coloca o coração dele na nossa miséria. Isso é ser misericordioso. Por isso que Deus é bom. Na sua essência, Deus é bom. Tem vezes na vida que tudo que nós queremos do nosso pai, às vezes do pastor, do professor,
do patrão, do policial. É misericórdia, Senhor. A gente chama até de Senhor, né? Misericórdia. Misericórdia. Você já buscou em alguém que agisse de misericórdia para contigo por determinada situação? Jesus está dizendo que o Deus Pai, Ele é marcado por isso. O Senhor é marcado por isso. É uma das grandes características que identificam o nosso Senhor como misericordioso. Aliás, se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui vivos. O ponto é esse. Ele é marcado por isso. O Senhor nunca agiu com a gente como de fato nós merecíamos. Nunca. Em algumas ocasiões da sua vida, Ele pode ter pesado a mão sobre você. Ele pode ter te disciplinado, é o que a palavra nos diz, é o que a palavra nos ensina, disciplina, mas você nunca recebeu o que você merecia. Nunca. Nós nunca merecemos o que nós deveríamos arcar. Ele sempre foi misericordioso com você, cristão. Sempre. E o versículo 35 fala algo sensacional também. Diz que Ele é bom, ou seja, Ele faz o bem para maus e ingratos. Imagine isso, fazer o bem para gente má. Fazer o bem para gente boa, legal. É bom, né? Pessoa que está sempre sorrindo para você, está sempre correspondendo aos seus anseios. E quando a gente faz o bem, legal, a gente fica feliz. Mas fazer o bem para gente ingrata e má é um pouco mais profundo. Aliás, Paulo fala sobre isso numa vez que ele estava evangelizando. E é muito interessante como Paulo evangeliza. Abram lá em Atos capítulo 14. Enquanto vocês abram, eu vou dando um resuminho aqui da história. Paulo está numa cidade chamada Listra, e lá tem um homem aleijado, paralítico desde nascença, e Paulo o cura. E a multidão, vendo aquele milagre, eles ficam alucinados e começam a achar que os deuses estão andando entre os homens. E eles falam: os deuses desceram até nós. E eles apelidam Paulo de Hermes ou Mercúrio e Barnabé de Zeus ou Júpiter, conforme as traduções. A coisa começou a tomar tal proporção ali, que o sacerdote de Zeus trouxe bois e coroas de flores para fazer sacrifícios. Imagine a confusão daquela multidão, daquele momento ali, porque afinal curar uma pessoa assim não é um negócio que se vê todos os dias. E Paulo deixa isso acontecer? Não. Então vamos lá, vamos ler o versículo 14 ao 17, do capítulo 14, versos 14 ao 17. Diz assim: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante a vós, e vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles existe. Em tempos passados, Ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, olha aqui, preste atenção aqui. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas, as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de
alegria. Ou seja, Paulo primeiro dá um puxão de orelha. Para, pessoal, que é isso? Não somos deuses coisa nenhuma, somos gente que nem vocês, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas dores, com as mesmas angústias, com as mesmas dificuldades. E nós estamos aqui para falar para vocês deste Deus vivo e verdadeiro, o qual nas gerações passadas permitiu que os povos andassem pelos seus próprios caminhos. Contudo, no entanto, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ele tem mostrado que Ele existe para vocês, que Ele existe. E aí Paulo fala quais são as evidências desse testemunho de Deus: fazendo bem para vocês, pagãos, fazendo bem para vocês, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo vossos corações de fartura e de quê? De alegria, de alegria. Olha o que Paulo está falando para os pagãos de Listra: vocês têm recebido coisas boas das mãos do Senhor, daquele que fez todas as coisas. Vocês têm recebido bem, chove no quintal de vocês, tem estações frutíferas, tem colheita. De manhã eu falei, tem época da goiaba aqui, meia bichada, mas tem. Tem do abacate, está aí, está todo mundo colhendo, os irmãos colhendo abacate. Domingo passado levamos abacate para casa. Tem o tempo da amora, que as mamães adoram, né? Porque as crianças vão lá e voltam vermelhinhas para casa, com a roupa para lavar. Tem tudo. Deus tem enchido o coração de vocês de alegria. De alegria. É até meio estranho quando a gente lê isso aqui. Semana passada a Dani compartilhou os 4 fundamentos da alegria, né? Quem estava, lembre, quem não estava, olham lá, escutem, ouçam, meditem, lá no Facebook ou no YouTube tem a pregação lá, os 4 fundamentos da alegria. Às vezes a gente quer evangelizar dizendo, você tem que vir a Jesus para conhecer a alegria. Não é assim que às vezes a gente fala? E Paulo está evangelizando dizendo, vocês têm alegria. Diferente, né? Vocês têm alegria, e foi Deus quem deu para vocês. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Está na hora de vocês, só Paulo está dizendo, se voltarem para Ele e agradecerem e o adorarem. Essa é a nossa diferença, né? Na nossa caminhada. Nós, crentes, nós nos voltamos para Deus com um coração rendido diante dEle, com corações agradecidos por tudo que Ele tem provido em nossas vidas. Não é assim? Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, o nosso coração e os nossos olhos estão em Jesus. Não é isso, irmão? É assim? O Deus de toda graça, da graça comum a todos os seres humanos, Ele concede o sol, a chuva a todos, porque é da essência dEle ser bom. Ele é bom o tempo todo, chuva, sol, estações frutíferas para todo mundo, para a gente nessa era secular, para a gente que não quer nada com o Senhor, mas tem recebido das mãos dEle muitas coisas boas. O problema é que eles não reconhecem e nem agradecem, mas recebem mesmo assim. Recebem mesmo assim. Grupos de indígenas perdidos nas florestas, os grupos mais radicais que você possa aí estar imaginando,
pessoas que odeiam Jesus Cristo têm a alegria de reencontrar um velho amigo de vez em quando, de ser recebido na porta da casa com um abraço, de se emocionar com uma canção, de fazer uma viagem legal e contemplar a criação do Criador, de se apaixonar por alguém. Deus deu até isso, algo maravilhoso de nós podermos nos apaixonar por alguém, de poder segurar um bebezinho no colo, de ser pai, de ser mãe, de até ver o teu time ruim de futebol ganhar um campeonato. Deus faz o bem, porque é da essência dele, para pessoas que fingem que ele não existe, para pessoas que zombam do nome dele, para pessoas que quebram todos os mandamentos, e isso eu estou falando para aqueles que estão dentro de uma igreja, quebram todos os mandamentos com deleite e afinco. Todos os dias, inúmeras pessoas nesse planeta recebem dele oxigênio, comida, luz solar, sorrisos, pôr do sol, desfrutam do mar que ele dá ordem, até aqui você vem, usufruem de tantas coisas, das frutas que ele inventou, brincam com os animais que ele criou, usufruem do corpo que ele projetou, mas não se dão ao trabalho de um mísero suspiro de agradecimento a esse Deus maravilhoso e bondoso. Todos os dias a mesma coisa, e ele segue fazendo o quê? Fazendo o bem, fazendo o bem, e ele faz para maus e ingratos, para maus e ingratos. Você já fez o bem para alguém e depois ficou meio, eu não devia ter ajudado, esse cara? Quem já se sentiu assim? A gente até pensa, vai ajudar, né? A gente com os nossos pensamentos faz o bem para gente ruim, para você ver. O cara é uma cobra e você faz o bem e de repente ele passa a perna em você. E aí você fica pensando, que tongo, né? A linguagem de curitibanês, né? Que tongo que eu fui. Você faz o bem e nunca mais farei o bem para quem não merece. Às vezes a gente pensa assim, né? Nunca mais eu faço bem para essa pessoa. Nunca mais eu faço bem para quem não merece. Quem já sentiu isso? Já fez o bem para gente ingrata? Quem já fez o bem para gente ingrata? Já aconteceu contigo? Acontece com o Senhor, querido. Acontece com o Senhor o tempo todo, todos os dias. Todos os dias acontece com o Senhor. E antes que você pense aí, critique, eu quero lembrá-lo de quem está incluído nesta lista. Quem neste salão aqui recebeu misericórdia e bondade da parte do Senhor. E muitas vezes segue o seu próprio projeto, seu próprio desejo, sua pobre ilusão. Você entende que você está incluído aqui? Que Cristo nos amou sendo ainda nós pecadores. Lembram lá de Romanos capítulo 5, que diz algo sobre isso? Ainda éramos inimigos de Jesus,
vivendo em inimizade contra Ele, em rebelião nos nossos pecados, fugindo do Senhor, não querendo nada com Ele, sendo ingratos e maus. E Ele fez o bem para nós, seus inimigos, para que nós tornássemos parte da família. Parte da família. Você sabe, eu espero que saiba, que você é um desses que é por natureza mau e ingrato, mas recebeu do Senhor inúmeras bênçãos. Nós temos recebido do Senhor inúmeras bênçãos. E entenda, tem gente grata e muito grata no meio de nós. Mas o mais grato, que agradece aos céus por pequenas frações de bênçãos que recebeu, a maior parte delas, muitas vezes a gente nem se dá conta. Vai passando um dia, o dia vai avançando, talvez logo ao levantar, como a ministra falou no começo, aquele agradecimento de nós respirarmos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por ainda estar num país livre para adorar ao Senhor. Talvez você agradece por um alimento, talvez você se lembra de agradecer pelo trabalho de cada dia, pela saúde. Você agradece por escapar talvez de um acidente do trânsito, talvez por uma vitória, mas parece que é sempre voltado para a gente, né? Para nós mesmos. E o tempo todo, em todo o tempo, nós estamos recebendo do Senhor. Porque se nós parássemos para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama, a gente só faria isso o dia todo, só agradecer a esse Deus maravilhoso. Nenhum de nós jamais mereceu qualquer uma dessas benesses. O único que mereceu, por assim dizer, o amor do Pai, foi o Deus homem, Jesus Cristo. Sendo Deus o Filho, Ele já tinha esse amor eternamente. Mas enquanto homem, na sua missão, Ele viveu perfeitamente, o único com mérito próprio para ser apresentado diante do tribunal eterno. E Ele fez isso por nós, sem a gente pedir, sem a gente merecer, sem a gente ter como retribuir. Ele veio para morrer a nossa morte. A nossa morte. Ele veio para viver uma vida perfeita, morrer, ressuscitar e nos incluir na família, na sua família. Essa é a grande dádiva do Deus Altíssimo, do Pai Celestial, dar o seu próprio Filho por nós, para que você fosse adotado na família eterna. Essa é a nossa primeira verdade. O Senhor faz o bem para quem não merece o tempo todo, porque Ele é misericordioso. O Senhor não dá como nós merecemos, Ele dá conforme a sua graça. Conforme a sua graça. E você, irmão, que é alvo dessa graça, você que conheceu o perdão dos seus pecados em Cristo, esta é uma das benesses. Você foi colocado para dentro da casa, você foi colocado para dentro da família da fé, da família eterna. E pelo que a nossa família deve ser conhecida mesmo? Quando você está numa família, como eu falei no começo, você aprende os gostos desta família, não é verdade? Ou os gostos desta família. Algumas famílias são famosas por gostar da mesa, né? Do café. Outras por serem piolhos de festas. As famílias que estão em todas as festas da cidade, ou da irmandade, né? Mas e nós?
Qual é a marca? Qual é o afeto, o amor? Qual é a característica que marca essa família? Ou que marca a sua família? E esse é o nosso segundo e último ponto. Os filhos de Deus, eles são marcados por amar da mesma forma ou similar como o próprio Deus, como o próprio Pai ama. Olha de novo o texto, vamos lá, versículos 32 e 34. Eu sei que está frio, mas aguenta firme aí, aguentem firme. Vós, pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestai àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Jesus aqui desafia os seus ouvintes, desafia os seus discípulos a amar como o Pai amou, como o Pai ama, como Ele próprio, Jesus, ama também, sendo esta a expressão maior do amor divino. Mas veja como é esse amor. Sempre há gente disposta a fazer o bem, não é verdade? Pelos que são parecidos com os seus. Pegue os piores humanos. Se nós olharmos para grupos distintos por toda a terra, por toda a cidade, por todo esse planeta, grupos distintos, os piores humanos que você encontrar por aí, você vai ver que eles fazem o bem para a turma deles. Para a turma deles, eles fazem o bem. E Jesus está explicando: amar os que te amam, qualquer pecador faz. Cuidar dos que cuidam de você, do que são seus, qualquer pecador faz. O crente que só ama outros crentes, ou que só cuida da sua casa ou da sua própria família, está fazendo o que qualquer outro deste grupo do mundo faz, ou que é capaz de fazer. O que Jesus está dizendo é que muito daquilo que nós nos gabamos e achamos tão sensacional, Ele está dizendo que é o básico. Isso é básico, até os ímpios fazem isso, até os descrentes fazem isso, e às vezes até melhor do que a gente. É mais ou menos assim o exemplo que eu também dei de manhã. Sabe quando o maridão, vou pegar no pé dos homens hoje, sabe quando o maridão faz um negócio que é parte da tarefa comum dele do lar? É parte da tarefa comum do lar dele. E ele trata aquilo como se tivesse feito um feito em prol da família, como uma lavada de louça, por exemplo. Ele lavou a louça na casa dele, a louça que ele ajudou a sujar, mas essa lavada de louça rende na mente dele um crédito assim para milhares de dias. É como gente crente. É como gente crente nos gabando de amar os nossos. Isso é básico. É básico para o cristão amar os nossos. Grande coisa essa. É como se fosse a nossa louça mesmo, né? É básico, queridos, para um cristão. Isso não é parte tão especial assim. Qualquer um faz. O que Jesus está dizendo é algo tão radical que assusta a gente. Na nossa família da fé,
nessa família que conheceu o amor de Deus Pai, cheio da graça e da misericórdia de Deus em Cristo, nós temos um caminho sobremodo excelente, que é de amar quem não merece, amar os nossos inimigos, de amar quem nos odeia, fazer o bem que não vai fazer o bem de volta a nós ou a você. Imagina você emprestar para alguém que você sabe que vai voltar, e às vezes até com um jurinho. É bom, né? E às vezes vem o jurinho e um chocolatinho junto, né? De agradecimento. É só sorriso no rosto. Mas aquilo que não vai ter gratidão, que não vai ter recompensa, que não vai ter paga, é só para fazer o bem mesmo, pela simples alegria de parecer com o Pai, com a simples alegria de parecer com o seu Senhor. Acudir o outro, pela plena satisfação de que vem no ato, a pura alegria de ajudar uma pessoa em necessidade, pelo resultado que possa, sem ter o resultado que possa vir disso. Às vezes a gente é mestre em fazer o bem, não é? Às vezes nós somos bons em fazer o bem, pela fama que vai receber, pela paga social, nas entrelinhas de ajudar, aí é só ego. É só promoção mesmo, para ficar bem entre os irmãos da igreja, para a foto do Instagram, para os likes que iremos receber. Nós somos bons nisso, somos mestres. Mas Jesus está dizendo aqui: a minha família que conheceu o amor de Deus Pai é conhecida em fazer o bem a quem não merece, amar os inimigos, cuidar de quem não tem como recompensar. E o melhor disso, sabe o que é, queridos? É vivermos de tal forma que demonstra que nós somos filhos do Pai Celestial, porque nós o imitamos. É muito legal quando a gente vê por aí, quando os filhos estão imitando os seus pais, não é? Numas coisas que os pais fazem bem, não é? Não naquilo que eles fazem mal. Naquilo que eles fazem bem. É muito legal ver isso, porque eles apontam e eles estão manifestando santidade e louvando a Deus. É muito bom isso. O ponto de Jesus aqui é maravilhoso e é belo. Ele está dizendo que nós somos filhos do Pai Celestial, e Ele tem enorme prazer em fazer o bem a quem não merece, que é cuidar e amar. Ele dá boas dádivas até para quem é ingrato e mau. E Ele nos chama a fazer o mesmo para gente que nunca vai voltar para agradecer, que nunca talvez vá pisar numa igreja e talvez nunca vai adorar ao Senhor. A nossa família deve ser conhecida por isso. Uma família que imita o amor de Deus, apontando para Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações. John Piper, ele disse o seguinte: o mundo está cheio de pessoas que vivem como se a vida fosse sobre conforto, sobre segurança, sobre sucesso, mas a vida é sobre tornar a grandeza de Cristo visível. Porque afinal, tudo vem dele e deve apontar para ele. Nós cantamos isso muito bem, mas as nossas vidas, elas manifestam isso.
Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, porque humanos naturais não são capazes disso aqui. Só quem nasceu do alto vai ser marcado por isso, e vai marcar vidas por onde passar, vai glorificar a Deus por onde passar. A família da fé cristã, o cristianismo verdadeiro, é a noção nada natural de que nós não vivemos por mérito e nem amamos por mérito. O nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado no nosso mérito, mas é no mérito de Jesus Cristo, no que Ele realizou por nós. Por isso que nós somos livres para nos relacionarmos com as pessoas desta mesma forma, deste mesmo jeito. E se elas não vão agradecer, se elas não vão recompensar, se elas não vão amar de volta, isso é o de menos. A gente está fazendo por causa do Pai, porque nós o imitamos. A satisfação, queridos, é essa. A nossa família é assim. Se as pessoas vão zombar, problema delas. Se as pessoas não vão valorizar, é elas que estão perdendo. Se as pessoas não querem participar ou privar-se, é delas. Jesus atingiu e ensina isso para a gente. Ele te amou, cristão, sem você ter nada para oferecer, sem você merecer. Ele fez o bem a você quando você era inimigo de Deus. Ele morreu por quem ainda não o amava, e segue sendo assim. O amor de Jesus Cristo não depende da sua performance, não depende de você valer a pena, fazer valer a pena, não depende de você recompensá-lo, nada disso, porque é o amor da família celestial, triuna, que nos alcançou. E se você creu nele, por toda a sua vida cristã, querido, por toda a tua carreira, você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, na sua palavra, para que isso se torne cada vez mais uma característica sua também, pequeno Cristo. E sim, tem parte sua nisso. Tem sacrifício, tem renúncia, tem aprendizado, tem santificação, tem o levar a sério as ferramentas que Deus te deu. E o grande incentivo que eu te dou nesta noite, cristão, a maior recompensa é essa, que você vai ficar mais parecido com o seu Pai. Você vai ficar mais parecido com o seu irmão mais velho, Jesus. Você saberá, e o Senhor vai te ver com satisfação paterna, ser curado muitas vezes nos seus traumas da sua paternidade biológica. Saiba que alguns não vão querer, alguns não vão querer, alguns nem vão se interessar, mas por amor do Pai, nós continuamos fazendo o bem. É um chamado ao amor, ao serviço, à misericórdia. Não é modinha, queridos, não é modinha. Não é algo passageiro, não é pressão social, é o Espírito Santo testificando a vontade do Pai, é um amor da família que resistirá para sempre, é a experiência do Espírito de Deus em nós, vivendo em nós, testificando, clamando dentro de nós: Abba, Pai.
Abba, Pai, do Deus que está em você, conforme Isaías 41:10, do Deus que é por você, conforme Romanos 8:31, do Deus que te vê, conforme Gênesis 16:13, do Deus que te ouve, conforme 1 João 5:14, do Deus que te conhece, conforme o Salmo 139, do Deus que importa com você, conforme 1 Pedro 5:7, do Deus que te ama, conforme Romanos 5:8. Não é um cristão religioso que ainda vê o cristianismo como uma forma de demandar de Deus o que Ele deseja, ou o que você deseja, oferecendo a Deus o que você acha que Deus quer, ou que Deus deseja. Mas é um cristianismo espiritual, que você decidiu viver um relacionamento profundo com Deus, transparente com Deus, no poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus Cristo, na certeza de um amor que ultrapassa méritos e que faz novas todas as coisas. Todas as coisas. É gente que a gente tem visto caminhar entre nós com obras de amor, que advêm meramente de serem filhos do Pai Celestial. A gente tem visto estas obras, gente servindo e se desgastando pelos outros, gente entregando o coração, a vida, o tempo, o dinheiro pelos outros. E sim, são vocês, pecadores em recuperação. Somos nós que andam cada vez mais perto da luz, tendo a consciência do pecado, percebendo as manchas, as fragilidades dos nossos corações, confessando como Isaías, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Ou como Paulo, miserável homem que sou. Ou como João, que cai como morto aos pés do seu Senhor. Quem acompanha de perto tem visto sinais disso em nosso meio. Gente, crente, mais parecidas com o Pai. E é bom ser parte desta família. E se você ainda não é da família, pode vir. Você é bem-vindo, querido. Você é bem-vindo. O irmão mais velho, Jesus, já garantiu isso naquela cruz, para que nós possamos desfrutar da mesa em comunhão, beber do cálice do seu sangue derramado e comer do pão da vida. Jesus, é só crer nele e você será mais um dele, da família da fé, nesta caminhada maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê direção todos os dias. Amém?